E eu estava refletindo sobre isso, né? Como o Ronaldo bem lembrou na última semana, hoje é o último domingo que estaremos abordando esse tema. E eu estava refletindo sobre tudo que foi falado aqui. Sobre o Evangelho ser o firme fundamento. E a gente sabe, né, que o fundamento, ele é a base de tudo, né? Quando a gente fala de uma construção, de uma casa, ele é o primordial. Nem sempre ele aparece, né? Ele está ali escondidinho, ali debaixo. Mas quando que o fundamento aparece? Ou a falta dele aparece? Quando tem uma intempérie, quando tem uma dificuldade, quando tem uma tempestade, né? Quando tem um vento forte, um furacão, uma chuva torrencial, vem sobre aquela casa. Se ela não tem um fundamento, fica evidente, porque ela desmorona, certo ou não? Se uma casa não tem um fundamento firme, ela vai à ruína, ela não fica fixa no local, né? Ela não se fixa, ela é levada com o vento, não é isso? Vocês estão me acompanhando aqui no raciocínio? E assim é na nossa vida. Se o Evangelho não estiver presente como um fundamento da nossa vida, assim que vier as dificuldades, ela vai ser empurrada, ela vai ser levada. Se o Evangelho não for o fundamento do nosso casamento, assim que vier as primeiras dificuldades, ele vai ser destruído. Se o Evangelho não for o fundamento da nossa família, ela vai se romper. Se o Evangelho não for o fundamento daquilo que nós empregamos no nosso trabalho, se ele não for a base, tudo pode vir à ruína. A gente pode até construir algo durante algum tempo. A gente pode fazer uma construção elevada, mas se não tiver um fundamento do Evangelho, a hora que chegar primeiro problema, infelizmente, não vai suportar. E é por isso que, hoje em dia, a gente vê tantas famílias arruinadas, infelizmente. É uma triste realidade. Empresas, grandes empresas, que você nunca pensou que poderia chegar na falência, chegando à falência. Empresas arruinadas. Nações arruinadas. Nações sendo devastadas, seja pela miséria, por guerras, por inúmeras situações. E muitas das vezes isso acontece porque não tem um embasamento, uma base forte, que é o Evangelho. Então, para ser clichê, fala para o seu irmão aí, relembre ele que nós temos que começar a ter o Evangelho como base, para que depois as coisas não desmoronem. Ficou muito comprida essa frase? Fala aí da maneira como você entendeu para o seu irmão. Nós temos que começar a ter um Evangelho como base, para que as coisas não desmoronem. E tudo isso, toda essa construção de países fortes, cidades fortes, empresas fortes, tudo isso começa, sabe onde? Com famílias fortes. Hoje o tema que nós traremos aqui, que nós abordaremos, é a igreja no lar. Como que a igreja se manifesta na minha casa, na minha família? E isso é o que a gente pode trazer de mais valioso para as futuras gerações, que é um legado, né? É o que a gente deixa. Como que a gente vai ser lembrado? Quais são os princípios que eu vou inculcar na minha família, a fim de que ainda depois que eu parta, eles vão continuar fazendo, porque foi inculcado, foi ensinado, foi trazida essa cultura para eles. Infelizmente, o contexto que a gente vive, eu falei isso na quarta-feira aqui, é um contexto de
de uma colheita, hoje, de muitas famílias devastadas. Não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? Consequências das guerras, onde os pais iam para a guerra e infelizmente aquelas famílias, os pais não voltavam e elas tiveram que crescer com um lar desfigurado ou desestruturado. Ou seja, dentro da nossa realidade no Brasil, que a gente sabe de muitos filhos que não tiveram a figura paterna dentro de casa. Ou de vários outros motivos. Isso não traz consequências somente para aquela geração, para aquela família. Isso traz consequências para as gerações futuras. Porque uma criança que não teve uma referência dentro de casa, de uma figura paterna, de uma figura materna, dificilmente ela vai conseguir transmitir isso na hora que ela tiver uma família. Dificilmente ela vai conseguir transpassar essas realidades para quando ela for constituir a família dela. E infelizmente o resultado disso é de geração em geração, famílias que não se sustentam. Mas quando Cristo chega na cena, quando Cristo chega na sua família, Ele pode reverter esse cenário. Ele pode quebrar essa progressão de maldição passada de geração em geração. Amém? E eu estava assistindo um filme essa semana. Não é um filme bíblico, não é nada disso, não estou fazendo um aconselhamento para vocês assistirem. Mas algo desse filme me chamou muita atenção. Esse filme falava a história de um senhor, já com 75 anos de idade, ele teve 13 filhos. E a maior preocupação dele era sobre o legado que ele deixaria para essa família dele, essa grande família dele. E ele tinha, ao todo, 7 ou 8 funerárias espalhadas ali pelo sul do Mississippi. E a preocupação dele era porque ele não estava conseguindo ter sucesso nos negócios e ele não ia conseguir deixar um legado que sustentasse a família dele. E aí, essa era a preocupação que regia. E aí ele passa por algumas dificuldades, ele pensa em vender parte das funerárias. Mas o ponto-chave que eu quero trazer para você é a preocupação do que você pode deixar para as futuras gerações. O que você está transmitindo para a tua família, dentro da sua casa. E o tema central do que nós vamos falar aqui hoje é a igreja no lar. Eu queria continuar lendo o texto que o Paulinho citou aqui. Em Atos 2, ele leu o versículo 42. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, mas nós vamos ler o 46 e o 47. Atos 2, 46 e 47. Essa é a continuação daquele texto que o Paulinho estava lendo aqui no louvor. E diz assim: todos os dias eles continuavam a reunir-se. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esse é o propósito de Deus para as casas. A obra de Cristo em nós, ela começa no nosso lar. A transformação, ela começa dentro das nossas casas. Veja que foi assim no princípio. E o resultado de você ter uma comunidade, um povo que tinha tudo em comum, que se reunia nas casas, no partir do pão, nas orações, era que eles cresciam. Dia após dia, iam sendo acrescentados novos salvos. Amém? Isso só é possível se Deus for o firme fundamento do nosso lar. Essa transformação, ela só é possível, esse impacto gerado na nossa vizinhança, na nossa família, só é possível se Deus for o firme fundamento no nosso lar. E Deus, ele é glorificado no nosso lar quando nós dedicamos tempo uns aos outros.
quando nós temos um lar onde a atenção é valorizada, onde a tua esposa, ela não tem que disputar tempo com o jornal que está passando na TV, quando o seu marido não tem que disputar tempo com os stories que está passando no Instagram. Qual foi a última vez que nós tivemos uma conversa, que nós ouvimos, né? Que uma conversa não é somente esperar a sua vez de falar, mas é ouvir com qualidade, né? Seja os nossos filhos, né? Porque eles chegam animados para contar o que aconteceu no dia. Nossa esposa também, ela quer contar o que aconteceu. Esse tempo de dedicação uns aos outros na nossa casa, né? E óbvio, não estou falando somente de um lar que é um pai, uma mãe, mas o teu lar, na tua casa, a pessoa que mora junto com você. Qual foi a última vez que você, de fato, dedicou atenção integral para essa pessoa? Eu creio que isso traz a presença de Deus para dentro do nosso lar. Essa é uma forma de ter Deus como um fundamento da nossa residência, da nossa casa, né? É dedicarmos tempo e atenção uns aos outros. Porque às vezes a gente honra mais os de fora do que os de dentro de casa. Às vezes a gente tem uma louça especial para aquela visita quando vem. Às vezes a gente faz um prato especial porque vai vir alguém visitar. Às vezes a gente faz coisas especiais. A gente gasta dinheiro porque vai fulano, vai... E aí dentro de casa a gente oferece o de sempre, para não falar o pior. Mas aqueles que precisam de mais investimento são os de casa. São aqueles que estão ali todos os dias, suportando você. Suportando seus estresses, as suas raivas. Eles merecem o melhor. E trazer um lar onde se valoriza um ao outro, isso é a construção do reino de Deus, começando na nossa casa. Essa é a realidade do reino de Deus. Amém? Nós reafirmamos a identidade de cada um da nossa família. Esse é o nosso papel dentro do nosso lar. Porque o mundo está o tempo todo querendo inserir uma identidade nas pessoas. Ah, porque você é o gordinho. Ah, porque você é o ruim de bola. Ah, você é o bobinho. O tempo todo, as pessoas estão querendo inserir identidade nas pessoas. Mas dentro do seu lar, tem que ser o lugar onde a identidade dos nossos familiares é restaurada. Não, você é um precioso de Deus, você é escolhido, você é amado. Porque, infelizmente, no mundo, o ensinamento é o contrário. Ninguém gosta de você, você é chato. E dentro do lar, nós temos que saber instaurar a identidade dos nossos filhos, do nosso cônjuge, das pessoas que moram junto conosco. Dentro do lar, a gente vai reafirmar a identidade que Deus descreveu para cada um de nós. É assim que tem que ser o nosso lar. É assim que se institui um lar onde Deus é o fundamento. Amém? Amém? Porque quando o mundo te derruba, quando você chega esgotado do seu trabalho, quando dá tudo errado, quando a pessoa passa na sua frente na fila do supermercado, quando a pessoa falou uma calúnia de você no trabalho e você chega em casa triste, é dentro do lar que a sua identidade é restaurada. Quantas vezes eu chegava em casa chateado por alguma situação no meu trabalho, não, você é capacitado, porque às vezes a gente tende a absorver aquilo que as pessoas falam sobre nós. Não, fulano falou que era isso, poxa, realmente, será que acho que eu não sirvo para isso? Mas é dentro do lar que a sua identidade é restaurada, onde você é lembrado de quem você é em Cristo. Amém? Se isso ainda não acontece na sua casa, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Deus ele nunca chega atrasado. Deus ele nunca se atrasa. É sempre tempo da gente instituir esses valores e começar o nosso lar de maneira que ele seja a representação do reino de Deus aqui na terra. Eu queria ler com vocês um texto que está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6.
Deuteronômio capítulo 6, do versículo 3 em diante. Porque uma família forte começa pelo fundamento de Cristo da família. Amém? Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 3. Abra aí junto comigo. Diz assim na minha versão: ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. O 7 diz assim, versículo 7, diz: ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas, sobre essas palavras, sobre essas verdades, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Olha o versículo 8, amarre-as como um sinal nos braços, e prenda-as na testa, escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Olha o que Moisés está ensinando ao povo, mediante a revelação que ele teve de Deus. Se nós queremos deixar um legado, se nós queremos instruir os nossos filhos, a fim de que eles absorvam as verdades do reino, absorvam o verdadeiro fundamento que é Cristo, nós temos que ensinar sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, em tudo que nós formos fizer. Temos que escrever em todo, escreve no versículo no espelho do banheiro, no box, manda no lanchinho. De certa maneira é isso que Moisés está dizendo, ó, ensina ao teu filho essas verdades. Porque nós vivemos num mundo mau. Se você não inculcar essas verdades dentro da tua casa, o mundo lá fora tem um monte de coisa que vai ser disseminada na cabeça dos seus filhos. Essa é a importância de você, e essa é a sua responsabilidade dentro da sua casa. A responsabilidade de inculcar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, é sua. Não é do ministério infantil. A instrução aqui é dada aos pais. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade inculcar as verdades de Cristo para os nossos filhos. Desde pequeno, o Pedrinho ele está lá querendo ser entretido. E aí tem um universo de programação disponível para ele. Tem a Peppa, tem a galinha, não sei das quantas, estou aprendendo ainda, está com 10 meses ainda, não sei de cor todos os nomes. Mas é o cuidado, coisas estão sendo inculcadas na cabeça dele. Ainda que ele não saiba falar, não saiba discernir, mas ele está aprendendo o tempo todo. O tempo todo ele está aprendendo. Ele observa. E qual que é o cuidado, qual que é o filtro que eu tenho colocado para o que está sendo apresentado para ele? Então a gente já sabe que tem a versão gospel, então tem os 3 palavrinhas que ensinam as canções da igreja. Então é isso que ele absorve, é isso que eu vou ministrar para ele, já nesse momento, né? Enfim, nós temos que ser intencionais aquilo que é administrado aos nossos filhos, aquilo que nós oferecemos para a nossa família, para dentro do nosso lar. Nós temos que ser intencionais, porque o mundo é extremamente intencional. Extremamente. Veja bem, eu acabei de passar um fim de semana, ontem, que houve uma mobilização enorme no meu condomínio. Enorme. Mais de 300 crianças. Eu moro num condomínio de pequenas casas, tem bastante lotes lá, e mais de 300 crianças foram mobilizadas para um evento. Quantos de vocês sabem que evento foi esse? Halloween, não é? Mais de 300.
pessoas gastaram horas e horas, investiram dinheiro para decorar as casas. No Natal, eu não via metade das casas com pisca-pisca, mas agora no Halloween, nossa, a galera colocou... Tinha que ver a galera investindo dinheiro para deixar a casa mais feia. Então teve gente que pintou as cortinas de sangue, que escreveu nos vidros, que colocou teia de aranha no jardim, que colocou um monte de saco de lixo como se fossem corpos. As pessoas investiram tempo, investiram dinheiro, propagando uma cultura que não tem nada a ver com o reino de Deus. E isso, as nossas crianças absorvem isso. Elas querem participar disso. Mas garanto que nenhuma daquelas crianças foi ensinada que no mesmo dia onde se comemora o Halloween, é o dia que se comemora a Reforma Protestante. Que é a razão de estarmos aqui hoje como igreja. De não ter alguém de bata, né, envolvido com o clero, respondendo a Roma. Não, nós estamos aqui por conta da Reforma Protestante. E é no mesmo dia, mas a cultura que é disseminada não é da Reforma Protestante, é do Halloween, que é uma festa pagã, com base lá nos celtas, mais de 3.000 anos atrás, onde eles acreditavam que os mortos poderiam pairar sobre a terra. E olha o que a gente está trazendo para as nossas crianças, as crianças são envolvidas nisso. Não quero ser muito espiritual sobre tudo isso, mas Satanás, ele sabe que se ele inculcar as verdades dele, quando criança, o que a palavra fala? Né? Ensina a criança no caminho que deve andar, que depois de velho não se desviará dele. O contrário é verdadeiro. Se as nossas crianças forem inculcadas com as verdades que não são do reino, lá na frente não adianta reclamar. Que elas estão sendo catequizadas, né? Ensinadas por uma verdade que não é verdade do reino de Deus. Estão me acompanhando? Amém? A Bíblia, ela relata inúmeras histórias de tragédias que foram acometidas ao povo de Deus, porque algumas pessoas, alguns líderes, não souberam introduzir as verdades de Deus para dentro do seu lar. A primeira delas, conhecida de todos nós, eu não vou ler, se você quiser anotar e ler durante a semana, entender do que eu estou falando aqui, ela fala sobre Hofni e Finéias. Eram 2 filhos do profeta Eli. Profeta Eli, consideradíssimo, usado por Deus, extremamente, né, uma pessoa cheia da unção. Muito usado, fez muitos feitos por onde ele passou. Mas ele não soube trazer a realidade do reino para a sua casa. Hofni e Finéias eram filhos e por consequência eram os sucessores dele como os profetas da nação de Israel. Mas eles não respeitavam o templo. Pelo contrário, eles difamavam o templo. Eles roubavam os dízimos, as ofertas que eram oferecidas no templo. Eles zombavam do templo. Eles usavam o templo para outros fins, que não era exaltar a Deus. E a consequência disso foi a maldição que foi trazida para o reino de Israel naquele momento. Onde a arca da aliança foi roubada, a presença de Deus foi tirada e o povo padeceu. Porque um pai, um líder do seu lar, não soube trazer a realidade do reino de Deus para a sua casa. Olha o poder que isso tem. Não tem influência só sobre a sua família, tem influência a todos que estão em volta. Outro exemplo é o caso do rei Ezequias. Essa história está lá em Isaías 38. A primeira história está em Samuel, capítulo 1, até o capítulo 4, conta a história de Hofni e Finéias. E essa está lá em Isaías 38. Fala a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, todos conhecem a história dele, de que, em determinado momento, Isaías chegou para ele e falou: você está cometido numa doença, e essa doença é para a morte. Deus mandou te dizer que, infelizmente, você vai morrer. O rei Ezequias era um rei temente a Deus. Ele trouxe justiça para o povo durante o seu reinado. Ele ouvia os estatutos, ele não deixava que nenhum outro deus pagão fosse exaltado no meio deles. Então,
ao Ezequias ouvir essa história, ele falou assim: poxa, Ezequias fez uma oração: Deus, eu fiz o que era agradável aos teus olhos, não me deixa morrer agora. E Deus ouviu, mas Deus falou uma coisa para ele: vai e conserta a tua casa. E ele viveu por mais 15 anos, mas ele não se atentou à ordem que Deus tinha dado para ele: vai e conserta a sua casa. Resultado disso, o próximo rei, filho dele, foi Manassés. Manassés foi o pior rei que a nação de Israel conheceu. Ele trouxe culturas pagãs para dentro do povo. O povo foi o tempo todo subjugado, vivia como escravo de outras nações. Trouxe fome, miséria sobre o povo. Foi o pior reinado, porque um homem não soube trazer as verdades do reino de Deus para dentro da sua casa. Olha o poder que isso tem. Porque o ministério, a transformação, o projeto de salvação para o mundo começa na nossa casa, na sua casa, na minha casa. O projeto de salvação do mundo começa na minha casa. O projeto que Deus tem para salvar toda essa terra começa na nossa casa. Vamos ler um texto juntos aqui? Está no livro de Lucas, capítulo 19, só para exemplificar que o ministério de Deus, ele sempre aconteceu nas casas. Não era no templo, não era durante uma palestra, não era durante uma leitura. Acontecia nas casas. É nas casas que as coisas acontecem. É na casa que a gente vive, não é? É lá que a gente é de verdade. Lá nós estamos despidos, né, dessa maquiagem, né? E até de camisa hoje, né? Para pregar. Enfim. Mas lá em casa a gente é quem é a gente de verdade. Ontem, quando eu estava no churrasco lá em casa, eu não estava assim de camisa, né, sapatênis, calça. Não, estava com uma bermuda feia, florida, né? Estava à vontade, que eu estava em casa, né? Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não podia pregar ali mesmo, falar, recebe Jesus, né? Jesus falou, me recebe no seu coração. Falar, pregar sobre as verdades de Deus. Não, mas ele falou, me recebe hoje na sua casa. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Jesus se manifesta nos nossos lares, na nossa casa. O projeto dele passa pela nossa casa. Ah, Bruno, mas minha casa só eu que sou convertido. Que ele te dê sabedoria, para que você também não perturbe as pessoas, que você não seja um chato dentro da sua casa, mas que você seja um potencial de transformação. Que as pessoas, ao verem o teu compromisso com Cristo, elas sejam impactadas. Que as pessoas, ao verem a sua transformação na sua vida, elas sejam impactadas. Nossa, olha, ela parou de reclamar, ele parou de reclamar. Nossa, olha, ao invés disso ele está me servindo. Esse tipo de transformação é o que impacta dentro dos nossos lares. É dentro dos lares que
Um paralítico voltou a andar, que ele desceu no meio do telhado, dentro de uma casa. Enfermos foram curados. Quantos enfermos? A sogra de Pedro, a filha de Jairo, em casa. Em casa as coisas acontecem, Deus se manifesta. Zaqueu e sua família foram totalmente transformados dentro de casa. Cornélio, sua família, seus amigos, aquele centurião, ele foi convencido do evangelho dentro de sua casa. Deus tem um projeto para o mundo todo, e ele começa na nossa casa. Ele passa pela nossa casa. Nossa casa tem esse potencial. E nós temos que agir com estratégia. Essas coisas não acontecem sem querer. Hoje eu tenho um compromisso de, a gente estava brincando aqui mais cedo, até ontem mesmo, que muitos da célula não sabiam onde eu morava. E eu moro lá no Éden, depois do Éden, na verdade, no Cachuru, já na divisa de Sorocaba com Itu. Nossa, Bruno, como que você vai para a igreja todo domingo? Nossa, não faz sentido. Nossa, você é um santo. Isso é resultado do que foi inculcado na minha cabeça lá atrás. Quando eu acordava com 5, 6 anos, eu falava, pai, eu não quero ir para a igreja. Você não tem que querer, você vai. Ele não estava me ensinando a ser religioso, ele estava me ensinando que as coisas de Deus vêm em primeiro lugar. Ele estava me ensinando a ter devoção para as coisas de Deus, que não era uma escolha, que sim, eu e minha casa serviremos a Deus. Não é esperando por é porque eu vou fazer com que eles sirvam. Eu vou inculcar essas coisas, vou trazer valor para eles sobre isso. E o resultado de hoje é eu não medir esforços, não é nada disso, é porque eu entendo o valor que isso tem. Eu entendo que se eu não tivesse tido esses ensinamentos na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, com certeza eu não estaria aqui, porque eu sei onde estão os meus amigos do prédio, eu sei onde estão os meus amigos da escola, alguns já não estão mais entre nós, alguns estão presos. Tem tanta história. Mas meus pais tiveram essa preocupação de trazer esses valores para mim lá, na infância. E aí o tempo todo, o temor de Deus foi instalado no meu coração. Poxa, mas todo mundo está fazendo. Mas eu tinha aprendido lá na escolinha. Eu tinha aprendido nos cultos familiares que meu pai fazia dentro de casa. E eu não estou falando de célula. Célula é uma coisa, você vai fazer com outras pessoas, com a sua nova família. Mas o culto familiar, dentro da tua casa, onde você vai intencionalmente chamar os teus filhos, tua família, aqueles que moram junto com você e falar, vamos compartilhar a palavra do Senhor, vamos cantar um louvor. Essa realidade foi plantada no meu coração. E hoje eu sei o valor que isso tem. Hoje eu sei o valor que isso tem. Então nós temos que estabelecer um culto doméstico. Temos que estabelecer essa realidade dentro da nossa casa. Porque é assim que a gente vai trazer um lar onde Deus é o firme fundamento. Onde o Evangelho é o firme fundamento. É assim que a gente vai construir uma família forte. É assim que a gente vai construir uma família que tem o potencial de trazer a diferença onde ela está. Nós temos que ensinar em todas as oportunidades que a gente tiver, aqueles que estão dentro de casa, né? Tem várias estratégias. A Stephanie tem algumas ótimas. Quando eu ia trabalhar, vira e mexe, eu abria o meu notebook lá na empresa, aí tinha um papelzinho colado lá com um versículo, com verdades reafirmadas para dentro de mim, porque ela sabia que eu estava passando por momentos difíceis da empresa. E ela falando, esse é você em Cristo. Você tem a mente de Cristo. Os versículos estavam sendo disseminados. Quando acordava, tinha lá no banheiro, no espelho do banheiro. Poxa, é assim que a gente inculca os valores de Deus dentro da nossa família, dentro do nosso contexto familiar. Nós temos que tomar cuidado com as influências que chegam ao nosso lar. Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente permite influenciar a nossa família. Porque o tempo todo nós estamos recebendo influência. É da novela, é do Instagram, é das tendências, é do que está na moda, é da música. O tempo todo, uma nova cultura, que não é a cultura do reino de Deus, está tentando penetrar nas nossas famílias. Ontem o que a gente viu foi prova disso. O que eu vi no meu condomínio foi prova disso. Mais de 300 crianças.
E gente fazendo, como que é? Simpatia para não chover, porque ia atrapalhar o Halloween das crianças. Gente colocando ovo, eu nem sabia que existia isso daí, colocando ovo no telhado, né? O pessoal colocando o grupo do condomínio lá. Nossa, eu estou aqui fazendo o que é possível para a gente não perder essa festa maravilhosa. Gente do céu, essa é a realidade que as nossas crianças estão absorvendo. Mas a gente vive nesse mundo, não dá para a gente falar assim, não, então vou me trancar no Polo Norte, não vou ter contato com ele. Não, a gente está vivendo aqui no meio. Só que ao invés de ser influenciados, nós temos que influenciar. Eu vi uma mãe, uma amiga minha, na verdade, ela mandou o filho dela para a escola, na festa da fantasia, só que ele foi fantasiado de Martinho Lutero. E toda criança que não entendia o que ele estava fantasiado, aquele menino de 7 anos de idade, ele tinha a oportunidade de pregar o evangelho. De explicar por que ele estava daquele jeito. Não estou falando que você tem que fazer isso, mas que você tem que usar de sabedoria para influenciar. Tiveram, hoje no grupo do condomínio, mandou algumas crianças que receberam doces, e dentro do doce tinha uma cartinha, ensinando nós sermos gratos a Deus, ensinando os valores de Deus. E é esse tipo de atitude que a gente tem que tomar, porque o mundo lá fora não se preocupa em deturpar os valores das nossas festas. Por exemplo, o Natal, o nascimento de Cristo. Não, agora tem Papai Noel. O mundo não se preocupa nem um pouco em transformar os valores das festas cristãs, das festas religiosas. E eu não estou falando, entrando no detalhe aqui, se Jesus nasceu ou não nasceu dia 25, enfim. Estou falando que o objetivo da festa do Natal é comemorar o nascimento de Cristo. Mas o mundo não se preocupa em deturpar esses valores, em agregar outros valores. A Páscoa, né? A Páscoa é a passagem, ressurreição. Não, é o coelhinho que nem ovo não bota. Mas tem o coelhinho com o ovo da Páscoa lá. Não é? E a gente quer viver alheio a essas verdades. A gente quer se esconder. Ou pior, a gente é influenciado. A gente é tomado por uma avalanche desses valores. E a gente passa a compartilhar os valores que o mundo tem. Se a gente não souber ensinar as verdades do Evangelho dentro da nossa casa, os nossos filhos vão aprender o que o mundo tem a ensinar. Se a gente não ensinar que existe um tempo certo para todas as coisas, que namoro é o que precede o casamento, não é passatempo de adolescente de 10, 12, 13 anos de idade, o mundo vai ensinar que está tudo bem. Se a gente não ensinar que sexo foi reservado para o casamento, para uma união de um homem com uma mulher que vai constituir uma família, o mundo vai ensinar que está tudo bem, que não pega nada. Se a gente não trouxer os valores que o Evangelho nos revela para dentro da nossa casa, o mundo vai influenciar, com certeza. Mas não tenha dúvida, se você for negligente, o mundo não será negligente. Não será negligente. Eles vão ensinar perfeitamente tudo que for preciso. Então a gente tem total influência sobre os resultados que a gente vai colher lá na frente, sobre a nossa família. O filho é uma dádiva, mas é também uma responsabilidade que Deus coloca. Os filhos não são nossos, são de Deus, e a gente está sendo administradores. Assim como aquela parábola que a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, e depois a pessoa volta para cobrar o que foi feito, Deus vai cobrar de nós. O que fizemos com as dádivas que Ele entregou em nossas mãos? Isso tudo depende de tempo dedicado às nossas famílias, de sermos intencionais às nossas famílias. Tem um texto que eu queria ler, um versículo, que está em Isaías 32, capítulo 32, do versículo 15 ao 18. Essa é uma profecia que Deus tem para o nosso lar. Fique com ela aberta aí. Antes disso, eu queria somente comentar esse detalhe, né? A gente passa por situações que a gente enfatizou, o tempo todo a gente é lembrado. Halloween, né? Antigamente chamava Dia das Bruxas, aí não pegou muito bem, agora chama Halloween, né? É mais tranquilo. E as nossas crianças sabem de cor, já sabem que fantasia que ela quer ir para a escola. Mas
A culpa dessa disseminação dentro dos nossos lares é nossa. Você já gastou o tempo para explicar sobre a Reforma Protestante? O que aconteceu para que hoje nós pudéssemos estar aqui? Quais são os 5 solas, os 5 fundamentos que justificaram a Reforma Protestante num tempo onde o povo não tinha acesso à Bíblia? A Bíblia, por isso que eu convido vocês, a todo texto que eu vou ler, a vocês abrirem, porque é a Bíblia que é a verdade de Deus, não o que eu falo. Eu posso falar um monte de baboseira, eu posso falar um monte de coisa do meu entendimento, mas a Bíblia é a verdade. Então se apeguem ao que está escrito aqui. E foi isso que aconteceu naquele tempo. Eles estavam sendo instruídos que para determinados pecados, para que você fosse perdoado, você tinha que pagar indulgências, tinha que pagar uma taxa para que você fosse perdoado dos seus pecados. E alguém que teve acesso à Bíblia, que era Martinho Lutero, um monge, né, dedicado ao ensino, ele falou, não, a Bíblia não fala nada disso. E aí ele trouxe algumas teses, e os 5 solas, que é sola Escritura, ou seja, somente a Escritura deve ser base de toda e qualquer doutrina e tradição. As tradições da igreja só têm valor se tiverem embasamento na Bíblia. Somente a Escritura, sola Escritura. Sola gratia, né? Somente a graça de Deus pode nos salvar, porque ninguém consegue merecer salvação. É um presente gratuito de Deus, que está lá em Romanos 6:23. Sola fide, somente a fé. Somente a fé. Somente pela fé nós somos salvos e justificados do pecado. As nossas obras não nos salvam, é só a fé. Efésios 2, 8 e 9. Somente Cristo, solos Cristo, somente Cristo pode salvar. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para todos os pecados. Ninguém pode nos salvar do pecado, somente Cristo. Está lá em Hebreus 10, de 12 a 14. E só lhe deu glória, somente a Deus a glória, somente Ele merece toda a glória. Ninguém mais merece nossa adoração. Sejam outros deuses, outros santos, outras personagens, é Deus que merece toda a honra e toda a glória. Esses foram os 5 fundamentos que regeram a Reforma Protestante. Mas muitos de nós não sabemos disso, mas sabemos que tem lá dia 31 de outubro o Halloween. Doces ou travessura, isso aí sabe de cor. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, daquilo que a gente administra, daquilo que a gente ensina dentro do nosso lar. Vamos voltar lá para Isaías? Vamos ler o texto, essa profecia, para as nossas famílias? Diz assim, Isaías, capítulo 32, do versículo 15 ao 18. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta, a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua casa. Nós moraremos em casas tranquilas, pacíficas, lugar de descanso, lugar onde o reino de Deus é instaurado e propagado, lugar onde a verdade de Deus é ensinada, ainda que as condições não estejam das melhores, ainda que você esteja passando por um deserto, ainda que você esteja morando num lugar extremamente turbulento, perigoso, o seu lar será um lar de paz. Amém? Ainda que a cidade esteja passando por uma dificuldade, ainda que o Brasil, o país esteja passando por uma crise, o seu lar será um lugar de paz. Amém? Essa é a profecia para as nossas casas, para o nosso lar. Essa é a profecia que Deus tem para cada um de nós, para a realidade do nosso lar. Mas lembra o que a gente leu lá atrás? Se obedecerem aos meus estatutos. Se vocês forem chamados pelo meu povo, se vocês forem chamados pelo meu povo, essa é a profecia de Deus para a sua vida. Agora, se o seu lar não for um lar do meu povo, for um lar onde as culturas são mais fortes do que as verdades do Evangelho, enfim.
E a minha pergunta para você nesse domingo é: você quer desfrutar dessa realidade? Você quer que o seu lar seja um lar de paz? Ainda que você esteja num país turbulento, onde as coisas vêm de maneira abrupta, você quer ainda assim ter um lar de paz? Se você quer, a gente não pode ser negligente. A gente não pode achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Achar que não, tudo se ajeita. Vai com esse pensamento. Infelizmente a colheita não será boa. Nós não podemos ser negligentes, porque o mundo não é negligente em disseminar os costumes do mundo. Eles estão pressionando o tempo todo, muito forte, goela abaixo, as verdades que são contrárias à verdade do Evangelho. O Evangelho que transforma é aquele que impacta. É aquele que consegue ser disseminado dentro de casa, porque você não é uma pessoa fora e outra dentro de casa. Como que você quer evangelizar a tua casa dessa maneira? Porque lá na tua casa as pessoas sabem quem você é de verdade. Não adianta falar bonito dentro de casa, falar bonito fora de casa, e dentro de casa você sai gritando aos berros. O Evangelho que transforma é aquele que te transforma, aquele que nos transforma, aquele que traz transformação para dentro das nossas vidas. Aquele que a gente consegue demonstrar como resultado a nossa vida transformada. E é assim que a gente vai conseguir trazer esse valor para dentro de casa. Para aqueles que moram conosco, familiares, parentes, filhos, esposa. É assim que a gente vai conseguir estabelecer o reino de Deus na nossa casa como um fundamento. Através da transformação que Deus fez na minha vida. E através da minha dedicação em ensinar, em inculcar, como a gente leu lá em Deuteronômio. Ensina quando você levanta, quando você se deita, quando você senta na mesa para comer, quando você está brincando, quando você está no seu lazer. Ensine o tempo todo. Ensine o tempo todo. A Bíblia nos fala que ensina a criança no caminho que deve andar. Esse texto ele é tão legal porque não fala assim, ensina a criança em que caminho ela deve andar. Não, não é isso. Ensina no caminho. Enquanto você está no caminho, você é o exemplo. Ensina no caminho, durante o caminho. Tá vendo? É por aqui, ó. Vamos junto, é por aqui. Esse é o caminho. É assim que a gente tem que transmitir os valores para a nossa casa. É assim que vamos construir famílias fortes. É assim que vamos construir uma igreja forte. É assim que nós vamos construir uma cidade forte, um país forte. Começa com a família, começa no lar, começa na casa. E nunca é tarde para a gente começar com esses valores. Nunca é tarde, nunca é tarde. Deus nunca chega atrasado. A partir de hoje, se policie a dedicar tempo. Se policie a entregar o melhor que você tem para aqueles que estão na tua casa. Não entregar o que sobra, o que resta, o pior. Se você quer desfrutar dessa promessa de Isaías, o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Seja diligente em transmitir os valores do Evangelho. Amém? Amém? Queria que agora ficássemos de pé. Queria que nós nos dedicássemos agora um tempo de oração pelo nosso lar, pela nossa família, pelas pessoas que dividem o teto junto conosco, ou se tua família já se casou, já está fora de casa, ainda assim, dedique em oração para ela. E eu queria que você, não queria que ninguém ficasse sozinho, queria que você ficasse junto de outras pessoas. Se for da sua família, melhor ainda, que você vai estar orando ali, impondo as mãos pela sua família. Se não for, você vai orar pela família dessa pessoa que está do seu lado. Mas eu queria que você orasse e consagrasse a sua família
para que ela tenha Cristo como o firme fundamento da sua família. É só assim que a gente vai conseguir ter uma família forte. Amém? Vamos orar? Se você quiser, durante a oração, aponte para a sua casa, para onde está instaurada a sua casa. Ore intencionalmente para onde está a sua casa. Aponte para a sua casa e declare as bênçãos do Senhor, a transformação, o reino de Deus instaurado na sua casa. O seu lar é um lugar de paz, é um lugar de bênção e não de maldição. A maldição que tinha até aqui, ela foi quebrada quando Cristo entrou na sua história. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Faça a sua oração, não espere a minha oração. Faça a sua oração pela sua casa, pela casa dos teus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, o meu lar é um lugar de bênção, Pai. O meu lar é um lar de paz. O meu lar é morada do Teu Espírito Santo. O meu lar, Pai, é um lugar onde o Teu reino será disseminado, propagado. O meu lar será reconhecido como uma embaixada do reino de Deus aqui na terra. O meu lar, as pessoas virão procurar a Tua verdade, a Tua paz, que excede todo entendimento, Pai. O meu lar, Pai, será lugar de transformação de outras vidas. O meu lar será lugar onde a Tua presença é manifesta. O meu lar será reconhecido como um lugar de segurança, um lugar de descanso. Não será mais um lugar de brigas, de gritaria, de desavença. O meu lar será a embaixada do Teu reino. O meu lar terá a Tua presença dia e noite. Pai, capacita-me, Pai, a disseminar as Tuas verdades do Teu Evangelho, para que ele seja o firme fundamento do meu lar. Ensina-me, Pai, como lemos aqui em Deuteronômio, Pai, a escrever nos umbrais das portas, a escrever, a propagar as Tuas verdades, o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos intrepidez, para que possamos, Pai, alcançar aqueles que porventura ainda não foram alcançados da nossa família, Pai. Que a realidade do Teu reino seja implementada. Que o céu seja estabelecido na minha casa, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos, crendo que é essa promessa que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Vamos cantar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize isso na sua casa, na sua família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Ainda que hoje você não consiga visualizar essa Eu e minha realidade, casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. aleluia. Essa é a promessa que Deus tem para o seu lar. E a forma como você se posiciona dentro da sua casa diz muito sobre o quanto isso vai ser verdade ou não dentro do seu lar. Amém? Aleluia, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada lar aqui representado, cada casa, Pai. Cada situação familiar, Pai. Independente da realidade, independente do contexto, Pai. O Senhor conhece cada casa. E o Senhor tem um projeto para cada casa, para cada lar. Porque a Tua obra de salvação desse mundo, dessa terra,
Passa por esses lares, passa por essas casas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Transforma os nossos lares. Transforma as nossas casas. Que o Teu Evangelho seja o firme fundamento do nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nosso posicionamento diante disso é ser intencional. Estabeleça um culto doméstico. Estabeleça a prática de separar um tempo e compartilhar a palavra de Deus na sua casa. De ser ali voz de Deus na vida do teu cônjuge, na vida do teu filho, na vida dos teus irmãos. Experimente ser a voz de Deus para eles. Mas você tem que ser intencional. Você tem que dedicar tempo. As coisas, se eu deixar as coisas acontecerem naturalmente, não vai acontecer. Nós temos que ser intencionais. Com sabedoria, né? Com sabedoria, trazendo ensino, sem ser arrogante, mas temos que trazer essas verdades para dentro do nosso lar. Amém? É isso. Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima semana desfrutando da graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe vocês, meus queridos. Vão em paz.